Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho. Amém. E a tua palavra é suficiente para nós. Eu sei que aquilo que o Senhor entregou a ele vai nos alimentar nessa noite aqui. Então, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, receptivo, que o Senhor não permita que a nossa mente se distraia, mas que nós possamos extrair tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós aqui nessa noite. É o que nós pedimos ao Senhor. Usa o teu filho com poder e graça como o Senhor já tem usado, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Oi, gente. Vocês estão felizes aí? Amém. Eu estou esperando desde a minha outra pregação para fazer essa piadinha no começo. Só quem pegou, pegou. Agora eu entendi, mano. Então é isso aí, né, gente? Vamos falar hoje um pouco sobre amizade, a importância de uma amizade, a importância da amizade no ambiente de igreja, beleza? Amém. Valeu, viu, amigo? Ajudou muito. Vamos abrir em 1 Samuel 18 e vamos ler do 1 ao 4. Samuel 18, do 1 ao 4. Amém, irmão? Amém. Vamos lá. Está escrito o seguinte: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então, nesse momento da história, é contado que Davi e Jonatas, eles têm algum tipo de ligação de alma e eles decidem firmar uma amizade. Se a gente segue lendo a história de Davi, a gente vê que Jonatas nem sempre aparece na história, mas sempre que ele aparece é da mesma forma. É agindo com amor, é agindo, prezando por aquela aliança que eles fizeram, porque existe uma amizade real entre os dois. Se eu fosse trazer a vida de Davi e Jonatas para hoje, eu acho que eu colocaria eles como pessoas que talvez se encontram sempre na igreja, mas durante a semana eles se falam no WhatsApp, eles mandam figurinhas, nada a ver um para o outro, compartilha meme no Instagram, porque é engraçado, de vez em quando eles saem para comer alguma coisa e, sabe, eles dividem a vida. Eles não estão somente ali no culto de domingo, eles não se encontram somente no domingo e bacana, fizemos o culto aqui, no culto de ceia a gente trocou o cálice, mas valeu, eu vivo minha vida, você vive sua vida, não. Eles têm um tipo de relacionamento muito profundo, eles vivem a vida do outro, eles se importam um com o outro. Em todo momento na história de Davi e Jonatas a gente vê isso, todas as passagens que eles aparecem, tanto que chega um ponto em que o trono não importa mais. A amizade deles é tão grande que Jonatas não liga que Davi que vai ficar com o trono, e mais pra frente, quando o certo seria eliminar toda a família, toda a descendência de Saul, Davi ele honra o Mefibosete, que é um descendente de Jonatas, por conta dessa promessa, dessa aliança que ele tinha com um amigo dele. E sabe, como é que a gente reconhece esses amigos? Como que a gente reconhece as pessoas que são os nossos amigos na nossa vida? É muito simples.
Uma coisa, eu vou ler várias passagens, vocês não precisam abrir todas, mas se quiser anotar para depois conferir, beleza? Eu vou ler agora em Jeremias 38, versículo 12, diz o seguinte: Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez. O que acontece aqui? Na história de Jeremias, nesse momento, ele foi jogado num poço e Ebed-Meleque, que é um etíope, um funcionário do palácio, vira para o rei e fala que aquilo está errado, que ele quer tirar Jeremias do poço, e o rei deixa ele tirar Jeremias, fala, pode ir lá buscar. Só que Ebed-Meleque, ele tem uma coisa muito importante, que ele se importa com Jeremias. Jeremias é alguém importante para ele, ou seja, Jeremias é um verdadeiro amigo. E Ebed-Meleque, ele não simplesmente pega uma corda e vai lá no poço, joga a corda e fala, sobe Jeremias. Não, ele gasta um tempo indo ao palácio, procurando trapos e panos, para que quando ele fosse puxar Jeremias, ou seja, ele não ia só jogar a corda e deixar Jeremias se virar, ele ia tirar Jeremias do poço. Além disso, ele pensou no bem-estar de Jeremias, ou seja, coloca isso embaixo das suas axilas para não te machucar na hora que a gente estiver puxando. Então, ele é alguém que importa, Ebed-Meleque se importa com Jeremias. Além de saber reconhecer essas pessoas, que são as pessoas que importam com você, esses são os seus amigos, você tem que saber conviver. Em Mateus 18, 21 e 22, diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, para conviver, mesmo com o seu amigo, você tem que saber perdoar e você tem que saber pedir perdão constantemente. Então vamos supor que Pedro estava pensando assim: Jesus, tá, Tiago ele é meu melhor amigo, mas ele já vacilou comigo hoje umas 7 vezes e eu já perdoei. Se ele vacilar a 8ª, tá de boa, né? Eu posso dar um tapa nele, eu posso virar a mão dele, eu posso começar a ignorar ele, né? Não, na verdade não. Você vai perdoar ele muito. Você vai constantemente ter que perdoar e pedir perdão. É assim que você vai conseguir conviver com seus amigos, sabe? Por mais que a gente seja bem intencionado como amigos, às vezes a gente vai vacilar. Às vezes você está com a melhor das intenções, mas você vai fazer a coisa errada. E, cara, às vezes você mesmo vai ter que ir pedir perdão. Às vezes a pessoa vai vir e vai pedir perdão, bacana, você vai ter que perdoar, entendeu? E, sabe, isso acontece porque, por mais que a gente tenha boas intenções, a única pessoa que nos conhece de verdade é Jesus. Só Ele sabe tudo que está passando com a gente, só Ele é o perfeito amigo. Aqui na Terra a gente é falho, nós somos seres humanos, nós vamos falhar. Tá, beleza, mas qual que é a importância dos amigos? A gente já sabe reconhecer esses amigos, a gente consegue agora conviver com eles, mas por quê? Qual a importância dos amigos? E aí eu vou passar para Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que diz o seguinte: Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então nós estamos juntos, nós temos amigos, nós vivemos em comunidade, porque juntos nós somos melhor. Talvez uma coisa que fosse me parar totalmente, me derrubar, me jogar no chão, se eu tenho o Bernardo como meu amigo, e o Bernardo ele consegue vencer aquilo, ele vence para mim,
e na hora que alguma coisa vier para parar ele, eu venço para ele. E a gente continua caminhando os dois juntos. Se a gente estivesse sozinho, ia cair um, depois ia cair o outro. Nós somos melhores juntos, sabe? Aí, beleza, essa é a importância dos amigos. Eles são importantes porque nós somos melhores juntos, bacana. Mas por que eles estão na minha vida? Por que eu tenho que ter amigos? Eles estão na minha vida porque Provérbios 27 diz o seguinte. Provérbios 27, 17. O ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Ou seja, assim como o ferro vai melhorar, vai moldar o ferro, um amigo vai moldar, vai melhorar o seu amigo, sabe? Se eu prezo por você, se eu tenho uma amizade com você, eu não vou querer que nada te adultere, eu não vou querer que nada te apodreça, mas eu vou querer que você melhore, sempre. Então, essa é a função, é por isso que vocês, meus amigos, estão na minha vida, para vocês me moldarem, me mudarem, me melhorarem. E por que eu estou na vida de vocês? Por que eu estou na vida dos meus amigos? Diz o seguinte em João 15, 13. Jesus falando: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ou seja, eu estou na vida dos meus amigos, eles estão na minha vida para me moldar, para me melhorar, e eu estou na vida deles para servir. Às vezes eu vou ter que abrir mão de algo que eu quero para servir meu amigo. Porque, cara, isso é a melhor coisa que eu posso fazer, sabe? É abrir mão de uma vontade minha para poder servir um amigo. Isso é louvável, isso é importante, isso mostra o quanto ele é importante para mim. Consequentemente, ele percebe que eu sou um amigo dele e ele é o meu amigo. E beleza, qual a importância dos amigos? Porque somos melhores juntos. Agora, qual a necessidade dos amigos? Mateus 26, 36 a 38. E esse eu quero que vocês abram comigo. Mateus 26, 36 a 38. Mateus 26, 36 a 38. Está escrito o seguinte: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. O que acontece nessa situação é que Jesus está prestes a ser entregue, e então ele chama os discípulos dele para o Getsêmani. Ele deixa... Isso é engraçado porque, beleza, os discípulos são mais amigos de Jesus do que a multidão. Mas além dos discípulos, tem 3 que ele considera mais, que é Pedro, Tiago e João. Que Tiago e João são os filhos de Zebedeu. E então ele chama esses amigos dele e Jesus, que é o próprio Deus, quando caminhou aqui na terra, ele teve necessidade dos amigos dele. Ele pediu: orem comigo. Jesus. Se Jesus precisou dos amigos, por que a gente não vai precisar dos amigos? Sabe? Isso não está à toa na Bíblia. Eu acredito que isso... Claro, mais para frente, se a gente continua lendo o texto, a gente vê que eles vacilam, que eles dormem. Mas Jesus queria ensinar alguma coisa, sabe? Que não é que ele dependia dos amigos dele, mas ele contava com os amigos dele. Sabe, Deus, ele usa pessoas, ele vai usar seus amigos. Como eu disse, para te melhorar,
para te moldar e às vezes para coisas além. Por exemplo, para arrumar um emprego para você. Quando eu entrei na SOS, foi através do Marcos, que ele tinha entrado lá, aí estava precisando de um outro professor. De repente o Marcos me liga e me indicou para trabalhar lá. Consegui, trabalhei lá, foi graças a um amigo. Entendeu? Talvez através do seu amigo. Valeu, viu, mano? Deu certinho. Nem te conto o que eu saí. Mas então, além disso, além de, sei lá, um emprego, pode ser que o seu amigo te apresente sua futura esposa, por que não? Foi o que aconteceu com meu pai. Foi o que aconteceu com meu pai. O amigo dele apresentou, começou a falar de uma moça e meu pai começou a ficar interessado, sabe? Agora eu e a Ana Bárbara estamos aqui, não é mesmo? Que isso, cara. Então, Deus, ele usa as pessoas, ele quer colocar pessoas ao seu lado, ele quer usar essas pessoas para te melhorar, para te abençoar, para te mudar e para te conservar também. E como eu disse, Jesus, ele demonstrou que ele precisava dos amigos dele, ele contava com os amigos dele e ele pediu: orem comigo, sabe? Isso não é à toa. Jesus estava passando por um momento difícil e ele precisava ali de um ombro amigo. Então ele falou com os 3 melhores amigos dele. Ele falou: galera, minha alma tá angustiada até a morte. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem. Senão eu não vou conseguir. Eu não sei o que eu vou fazer. E da mesma forma que em outros momentos Jesus era um ombro amigo para eles, entende? E beleza. Então a gente sabe quem são os nossos amigos. A gente sabe a importância e a necessidade. Agora, como que a gente constrói uma amizade? Sabe, a gente constrói uma amizade em um ambiente de mesa, em um ambiente em que todos são iguais, sabe? Eu te considero melhor do que eu, você me considera melhor do que você, e assim a gente está num ambiente de igualdade, sabe? Se eu começo a compartilhar as minhas experiências, as experiências que Deus tem me revelado, e aí a Fabiola começa a compartilhar as experiências que Deus tem revelado a ela para mim, cara, a gente começa a fazer o outro evoluir, porque é algo que Deus revelou só para ela, mas que vai me abençoar, ela me contou. E a mesma coisa aconteceu comigo. Deus revelou alguma coisa para mim, e aí a gente conversando, eu falei: não, porque Deus fez isso comigo, e aí isso abençoou a vida dela. Então, esse ambiente, ele é propício, ele gera um ambiente de amizade. Além disso, a gente precisa ser cuidado e cuidar, sempre em amor. Isso gera uma amizade, isso gera um ambiente de mesa em que podemos cuidar uns dos outros e vivenciar essa amizade. Em 1 Timóteo 5:23, diz o seguinte: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O contexto aqui é que Paulo está explicando para Timóteo como que ele vai cuidar de uma igreja. Então ele está dando várias instruções, como que Timóteo deve agir, como que ele deve agir nas situações que aparecerem na igreja, e de repente, no meio dessas instruções, eu imagino que Paulo abriu um parênteses e começou a falar especificamente para Timóteo. Ele falou: Timóteo, eu me importo com você, a sua saúde está meio capenga, cara, começa a tomar esse remédio, faz isso, cuida da sua saúde, porque essa igreja precisa de você e eu me importo com você, então se cuida. Então, é desse jeito, é cuidar em amor e se deixar ser cuidado em amor. Da mesma forma, corrigir e ser corrigido. Como eu disse, a gente vai errar, então você tem que saber ser corrigido. Cara, você tem que ter alguém que vai colocar a mão no seu peito e vai falar:
para que você está fazendo errado, para que não é assim. Aconteceu alguns dias atrás, semana passada eu estava passando muito mal e a gente tem um curso de oratória, né? E eu queria ir no curso, beleza. Me preparei para ir no curso, só que aí minha amiga, irmã Rutinha, ela falou, você não vai que você está doente, você precisa ir para casa, você precisa deitar. Gente, eu fiquei muito nervoso com a Rutinha e com a Ana Bárbara, porque elas me fizeram voltar para casa. E eu tinha me preparado para ir para a aula. Antes disso, a gente estava no culto Only Way na Praça Milton Campos, com o Bernardo. E eu peguei os materiais, peguei tudo, as atividades, e falei, não, eu vou lá para a aula. E a Rutinha insistiu, não, você não vai. Nossa, gente, eu fiquei com tanta raiva da Rutinha. Vocês não têm... Tive que liberar perdão para a Rutinha, mas ela estava certa. Ela estava me corrigindo. Imagina se... Gente, no outro dia eu fiquei muito mal. Então, assim, se eu tivesse na aula, provavelmente eu não estaria aqui, não. Mas eu tive que liberar perdão para a Rutinha, sabe? Porque ela estava me corrigindo. Ela viu que eu estava fazendo alguma coisa errada e falou, não, cara, eu vou te parar, você não vai fazer isso. E isso é importante, sabe? Saber ser corrigido e saber corrigir também, em amor, sempre em amor. Uma coisa que tenho escutado sempre é que, e isso, inclusive, eu já teve uma época que eu queria muito isso, e aí eu escuto falar, não, é porque eu preciso de um pai espiritual, porque o pai espiritual, ele vai me guiar e não sei o que, não sei. Não, cara, você não precisa de um pai espiritual. A gente tem um pai espiritual, ele está no céu, bacana, ele está com a gente todos os dias, mas a gente não precisa de pai espiritual. A gente precisa de irmãos que se amem, sabe? Isso que vai nos moldar, que vai nos mudar. Valeu, Marcos. Nem me desconcentrou não, mano. E, além disso, nós temos que perceber que nós somos falhos, tá? Eu falei, a gente falha, a gente erra, mas a gente tem que mostrar isso também, sabe, cara? Eu não vou querer sentar com você, começar a apresentar a minha vida e falar que eu sou super espiritual, que eu oro não sei quantas horas, que eu fico no quarto e eu fico estudando. Não, eu não faço isso. Tem dia que é difícil levantar para ir trabalhar, tem dia que é cansativo entrar para o quarto e ler a Bíblia, tem dia que eu não leio a Bíblia, eu me decepciono com isso, o Ismael puxa minha orelha, mas enfim. Tem dia que é difícil orar, que eu deito na cama e falo obrigado, Senhor, por esse dia e boa noite. Cara, acontece, e eu quero sentar com você e eu quero mostrar isso. Eu não quero falar que eu sou super espiritual, não sou. Eu quero te mostrar que eu sou de verdade, que eu erro. E a mesma coisa acontece com você que eu sei. Ninguém aqui é um super crente, entende? A gente precisa de pessoas de verdade, a gente precisa poder tocar nas pessoas. E, além disso, a gente precisa viver intensamente a vida do outro. Em Filipenses 2:1 está escrito o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Essa versão aqui, ela não fala a palavra-chave que eu queria usar, que foi até a palavra-chave que eu coloquei no meu esboço, que é entranhas. Nesse versículo ele fala de entranháveis afetos. E, cara, é como se eu rasgasse a minha barriga e ligasse as minhas entranhas com as entranhas do Alan, e aí a gente começa a viver a mesma vida e ele faz a mesma coisa, sabe? Então, as lutas dele se tornam as minhas lutas, as vitórias dele se tornam as minhas vitórias. E, cara, isso tem que acontecer. A gente tem que chegar nesse nível de amizade, de intimidade. E talvez não com a igreja toda, tal. Provavelmente você não vai conseguir, mas sabe?
Se você toca 3 pessoas e as 3 pessoas que você tocam outras pessoas diferentes, cara, a gente vai ser uma comunidade muito unida. A gente vai ser, nós vamos ser reconhecidos por essa amizade, por essa intimidade, por essa convivência constante. E isso é um exemplo. Assim, é diferente você fazer as coisas junto com alguém e de você viver com alguém, sabe? A gente não faz um culto juntos. A gente não vai fazer uma conferência, que inclusive está chegando, juntos. A gente faz a vida juntos. E como consequência, a gente faz um culto juntos. A gente faz uma conferência juntos, sabe? Quando eu estou passando por um problema, alguém vem e pergunta, não, como é que você está? Esses dias atrás que eu estava passando mal, cara, recebi a mensagem, teve gente que chegou aí lá em casa, como é que você está? Você está melhorando? O que está acontecendo? Sabe, as pessoas se importam, os amigos se importam, eles querem saber se você está bem, eles querem o seu bem. E aí a gente entra, lembrando, a gente já sabe quem são os amigos, qual a importância, a necessidade, como construir essa amizade. E agora, por quê? Por que eu tenho que ter esse nível de intimidade, esse nível de amizade na igreja? E aí agora, essa referência eu quero que vocês abram comigo também, é João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Jesus diz o seguinte: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse 35, cara. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. As pessoas não vão reconhecer a verdadeira igreja se a gente tem uma boa mensagem. Cara, a Bíblia é a melhor mensagem. Se a gente começar a gritar a Bíblia para o mundo e a gente começa a falar a Bíblia, citar a Bíblia, ainda assim isso não vai mostrar que nós somos a verdadeira igreja. Simplesmente isso não vale. Agora, aquilo que Jesus falou aqui, se as pessoas lá fora perceberem que nós somos verdadeiramente unidos, eles vão começar a falar, aquela galera ali é diferente, sabe? Eles não só fazem um culto, não. Parece que eles estão vivendo junto mesmo. Eles passam as mesmas dificuldades, a dificuldade de um é a dificuldade do outro. Eles param para orar um pelo outro. Como assim? Tem 2 integrantes, só 2 que estão enfermos e eles pararam uma parte do culto para orar por isso? Não. Isso aí é o que vai fazer as pessoas lá fora reconhecerem que somos igreja, sabe? É esse nível de afeto, é esse nível de intimidade, é para que as pessoas reconheçam a igreja de Cristo, que nós temos que ter esse nível de amizade, esse nível de intimidade, é para que as pessoas vejam Jesus na nossa vida, que nós devemos ter esse nível de amizade, de intimidade. E não somente isso, mas também é para alcançarmos a maturidade. Em Efésios 4:13 está escrito o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, para que a gente se torne plenos como Cristo, nós precisamos de maturidade. E para amadurecer, a gente vai precisar uns dos outros. A gente vai precisar ser moldado, a gente vai precisar ser amado, a gente vai precisar ser corrigido. E a gente vai precisar corrigir, porque aquele amigo que te corrigiu em alguma coisa, ele vai precisar de uma correção em uma outra área que talvez você já venceu. Então, é para que alcancemos a maturidade.
Então, toda essa pregação, ela tem um intuito de chegar no final e dizer: e aí, nós vamos viver essa intimidade? Vamos começar a se importar mais? Vamos começar a cultivar mais as nossas amizades? Em Hebreus 13, 1 e 2, diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, Deus está nos relacionamentos. Quando você se importa com as pessoas, quando você cuida de alguém, Deus se mostra nesse lugar. Deus se mostra, Ele aparece quando você honra alguém e é honrado por alguém. Quando você se preocupa, se importa com alguém, Deus é honrado nesse meio, sabe? Pode ser um amigo da igreja, pode ser um amigo de fora. Se você está honrando aquela pessoa, se você está abrindo mão de alguma coisa sua para atender, para servir aquela pessoa, você está honrando aquela pessoa, Deus vai aparecer nesse relacionamento, Deus vai ser honrado nesse relacionamento. Além disso, nós devemos sair do isolamento. Provérbios 18:1 vai dizer o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Não é sábio se isolar. Se você se isola, você vai procurar só aquilo que você quer, só as suas próprias vontades. Você não vai saber se sacrificar por ninguém, você vai estar estático, você não vai melhorar, você também não vai piorar, mas você não vai evoluir, você vai ficar parado naquilo. Se isolar não é nem um pouco sábio, é o que a Bíblia está falando. E para fechar tudo isso, não é apenas que Deus está não é só que Deus está nos relacionamentos, não é só que se isolar é errado, mas além disso tudo, nós não chegaremos sozinhos no céu. Em Apocalipse 7:9 diz o seguinte: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Isso aqui, essa multidão que ninguém podia contar, somos nós. Porque ali para cima ele já está falando do povo de Israel. Então essa multidão, isso aqui é a gente. A gente está nesse meio aqui. Amém? E eu não vejo a hora, sabe, de chegar no céu. E lá no céu eu vou viver com os meus amigos. Amém. Cara, eu vou começar a viver isso aqui, porque eternamente eu vou estar com os meus amigos no céu, ao redor de Jesus, sentado ao redor de Jesus. Então por que eu não vou começar a investir nessa amizade aqui, sabe? E isso é em qualquer escala. Isso é na igreja, sabe? Isso é tentando buscar os meus amigos que não estão nesse meio. Eu quero que eles estejam lá comigo, eu quero chegar no céu e encontrar eles lá. E isso também por exemplo, na minha família, porque, querendo ou não, meu pai e minha mãe, lá no céu eles não vão ser meu pai e minha mãe, mas eles vão ser meus irmãos. Então eu quero ter a amizade deles, entendeu? Então, a gente tem que pensar assim: cara, eu vou me dedicar aos meus amigos, porque a gente vai estar junto no céu. Entendeu? Então, aqui eu encerro e eu gostaria de orar. Se você pudesse colocar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa se manifestar, ó Deus, no nosso meio, que o Senhor, ó Pai, possa levantar amizades fortes, amizades verdadeiras, ó Pai, amizades que possam nos moldar, que nós possamos moldar essas pessoas. Senhor, cura os nossos relacionamentos, ó Deus, que nós sejamos sarados, ó Pai, que nós possamos
pedir perdão, que nós possamos perdoar, que nós possamos ser ensináveis, que nós possamos ensinar, que eu possa transmitir o que eu sei e que as pessoas transmitam o que elas sabem. Senhor, em nome de Jesus, levante aqui amizades fortes, ó Deus, amizades verdadeiras, Senhor, amizades de pessoas que querem ver umas às outras juntos no céu, ao redor de Cristo. Espírito Santo, eu peço, Senhor, venha ministrar aqui, venha levantar aqui pessoas, ó Deus, pessoas para estarem do nosso lado. Em nome de Jesus, ó Deus, venha sobre nós, ó Pai. Não nos deixe sozinhos, Senhor. Eu agradeço, Senhor, porque nós já temos amigos, ó Deus. Eu agradeço pela vida desses amigos, ó Deus, que se preocupam, ó Pai, e que eles possam multiplicar em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos multiplicar na vida deles. Que o Senhor, ó Pai, venha sobre cada um aqui, ó Deus. Levante pessoas específicas para áreas específicas na vida de cada um. No nome de Jesus. Amém. Amém.